e vou compartilhar minha tela aí com vocês, tá? Compartilhar aqui. Beleza, pessoal, nossa aulinha de hoje nós vamos falar sobre funções lógicas, tá? Ela é um pouquinho mais complicada do que as outras, porque a gente vai ter que pensar um pouquinho mais, tá? O que são as funções lógicas? As funções lógicas nos editores, né, nas planilhas, servem para verificar uma condição, tá? Nós temos ela simples, que você só vai ver se ela é verdadeira ou falsa, né, se é sim ou não, ou a aninhada, que nós vamos ver mais um pouquinho lá para frente, que ele consegue fazer duas verificações dentro de uma só função, tá? Então, hoje na aula nós vamos aprender esses dois tipos de função lógica, tá? Aqui, para vocês terem um exemplo, né, o que seria a função lógica. Para Guilherme ao clube, não pode chover. Essa é a nossa condição, tá? Então, está chovendo. Se estiver chovendo, né, for verdade, igual tá aqui, ó, se está chovendo for verdade, Guilherme não vai para o clube. Se está chovendo for falso, Guilherme vai ao clube. Então, é mais ou menos assim que a nossa função vai trabalhar, tá? Então, a primeira função que nós vamos aqui ver é a função se, tá? A sintaxe dela aqui é a seguinte, né? Começando sempre com igual, não pode esquecer que se não colocar igual, ela não vira função, tá? Se, abre o parêntese, a expressão lógica que você quer verificar, tá? Se o valor for verdadeiro, ele vai retornar esse valor aqui em verde, o que você colocar aqui dentro, né, por exemplo. E se a condição for falsa, ela vai retornar esse valor aqui falso. Professora, eu não entendi. Como que a gente pode fazer? Tá? Então, eu trouxe aqui, ó, na função se, um exemplo, né, de uma média de notas, né? Vamos supor aí que está avaliando a sua nota lá da escola, né, ou aqui do curso, tá? Então, o que a minha função se vai retornar? Se meu aluno é aprovado ou reprovado. E qual é a minha condição aqui? É a minha coluna, né, o meu valor de B2, que é a média, for maior ou igual a 6,5, ele vai retornar aprovado. Se ele for menor que essa condição que eu disse aqui a ele, ele vai retornar reprovado. Vamos fazer aqui um exemplozinho? Deixa eu abrir um planilhas aqui para a gente fazer. Tá, vamos fazer aqui umas notas também. Notas. Aluno. Nota 1. Nota 2. Nota 3. Nota 4. Vamos supor que é a média aí de vocês, tá? Vou botar qualquer nome aqui. Maria. João. Antônio. Josefa, tá? Vamos supor que Maria tirou 6,5, 8, 7, 5. Colocando as notas aleatórias aqui, tá? Vou só colocar ele para duas casas aqui para a gente ficar mais parecido com a nota. Aumenta essa fonte. Aqui. Pronto, dá para vocês verificarem melhor. Tá, então, aqui na nossa tabela de exemplo, nós temos notas aí de 4 alunos. Nas primeiras aulas, vocês já aprenderam a calcular a média, né? Então, lá vamos calcular a média, sinal de igual, tá? Média, abre parêntese e vou selecionar o meu intervalo, que é da nota 1, 2, 3 e 4. Fechei aqui a minha média.
O que que é a média? Ele vai somar todos os valores e dividir pela quantidade de colunas. Ou seja, ele somou todas essas notas e dividiu por 4. Vou replicar aqui a minha fórmula, ó, até lá embaixo. Pronto. Estou com a minha média dos meus alunos aí. Agora vamos para a nossa função SI, tá? Que nós vamos chamar aqui de situação do aluno. Deixa eu só destacar essa cor aqui. E aqui vai ser a situação do aluno. Então, vamos lá, para a nossa função SI, tá? Só para vocês relembrarem aqui, o que que nós vamos analisar? Se a minha coluna da média for maior ou igual a 6,5, ele vai me retornar aprovado. Se ele for menor, né, que 6,5, ele vai me retornar reprovado. Um detalhe que normalmente vocês esquecem, tá, pessoal? É isso aqui. É na hora de colocar as aspas aqui, esquecem de colocar a aspa, então a função não vai funcionar, tá? E em vez de colocar ponto e vírgula, muitas vezes vocês colocam apenas a vírgula. Também não funciona, tem que ser bem idêntico aqui, tá? Então, nós vamos igual a função SI, tá? Abre parêntese, qual é a situação que a gente quer? Se a minha coluna, né, no nosso caso é a J aqui, ó, J9, for maior ou igual a 6,5, ponto e vírgula, ele vai me retornar, abre aspas, aprovado, fecha aspas. Deixa eu botar aqui maiúsculo para ficar aprovado, fecha aspas, ponto e vírgula novamente, abre aspas. Se a condição for falsa, tá? Ele vai me retornar reprovado, fechou aspas. Não esqueçam de fechar o parêntese também e vou dar o Enter. Olha só, 7.1 é acima de 6,5? Sim, então ele me retornou aprovado. Vou replicar aqui a minha função, ó, só clica no quadradinho e puxa para baixo. Então, aqui na minha situação, eu tenho todos os alunos reprovados. Vamos alterar um valor aqui e ver se vai funcionar realmente? Vamos supor que esse camarada aqui tirou 5 aqui também, ó. A média dele já caiu para 6, automaticamente a minha função já retornou que ele está reprovado, tá? Então, a função SI, simples, tá? Até o final da aula a gente vai ver a aninhada ainda, tá? Então, o que que nós fizemos aqui? Analisamos, né, a nossa condição, ou seja, o nosso teste lógico, colocamos o resultado que ele deveria retornar para nós, se o resultado for verdadeiro, e o que ele deve retornar para nós se o resultado for falso, tá? Pessoal, até aí tranquilo na função SI? Alguma dúvida? Manda aí no chat, manda um áudio, um sinal de fumaça, um pombo correio, qualquer coisa, tá? Mas não fique com dúvidas, não. Tudo tranquilo? Arthur, Dailana, Júlia, Jonathan, Mariana, Michele, Vitória, todo mundo tranquilo? Entenderam essa parte aí? Beleza. Tá, então vamos dar sequência aí. Tá, então, vimos a nossa primeira função, que é a função SI. Nossa próxima função aqui, pessoal, é a soma SI, tá? Qual é o objetivo dela? É ela encontrar dentro da tabela, dentro do intervalo que vocês selecionarem, um valor que vocês identificarem, tá? E ele vai fazer essa soma de quantas vezes aquele valor apareceu, né? E fazer a soma, no caso aqui de dinheiro, né, dos valores que estarão na tabela, tá? E a média vai fazer a média desses valores, tá? A tabela que nós vamos trabalhar é essa daqui, inclusive é exercício de vocês, tá? Então, nós vamos fazer mais ou menos aqui para vocês entenderem o que vai acontecer, tá?
criar uma nova página aqui. Tentar reproduzir ela aqui. Controle de vendas. BAF. Mesclar a célula. Controle de vendas. Aumentar a fonte aqui. Controle de vendas. Tá? Segundo passo, vou fazer a coluna aqui, a coluna B, né? A coluna de vendedores. Coluna de vendedores. Começa na 4. Vendedores. Vou colocar aqui. Carlos, Maria, Antônio. Vou só replicar aqui, só para vocês entenderem, tá? Então, aqui são os vendedores. A próxima coluna da nossa tabela são as vendas do dia. Vendas. Tá, vamos colocar valores aleatórios. 350. Tá, vou transformar essa minha coluna aqui para monetário. Tá vendo esse R cifrão? Ó, tá vendo que ele transformou aqui a minha coluna em dinheiro, tá? Aumentar a fonte para vocês conseguirem enxergar melhor aí. Tá, então aqui a gente tem já o controle de vendas. Tá? Próxima parte da minha coluna, é a venda por vendedor, ou seja, ele vai fazer automaticamente a soma dos valores de cada vendedor, tá? Então, aqui na minha coluna, vamos criar essa tabelinha aqui, ó, coluna E, coluna F, o nome dos 3 vendedores, né, e a fórmula que nós vamos jogar aí. Venda por vendedor. Venda o vendedor. Selecionei aqui, vou mesclar minha célula bonitinho, ó. Preto aqui, texto em amarelo para destacar, centralizei. Tá centralizado aqui, o nome dos nomes que eu tenho, Carlos, Maria e Antônio. O nome dos nossos vendedores. Aumentar a fonte. Beleza, criamos já a nossa segunda parte aqui da tabela, tá? Vamos então para a nossa primeira fórmula, que é a do some-se, né? Como eu falei, ele vai analisar o intervalo, ó, de B5 a B20. Quem é B5? É onde tem os nomes, tá? Vai procurar a palavra Carlos, tá? Tá vendo que tá entre parênteses. E vai fazer o quê? A soma dos valores que estão na C5 a C20, ou seja, dos valores em reais. Vamos jogar lá na nossa planilha? Então, aqui, igual, soma-se, abre parêntese, ele vai analisar o meu primeiro intervalo, que é o do nome, ponto e vírgula, vai procurar por que nome? Nesse caso aqui, Carlos.
ponto e vírgula, e vai fazer a soma de qual intervalo? Dos valores. Fechei o meu parêntese. Vou dar o Enter, R$ 500. Será que é isso mesmo? Deixa eu transformar ele para monetário. Vamos ver se a nossa fórmula está certinha, se ela fez tudo certinho. Então, Carlos aqui, 350, mais Carlos de novo, 150. R$ 500. Viu como ele somou certinho toda vez que apareceu o valor Carlos? Se eu trocasse o valor aqui, ele, né, para já trocar automaticamente. Então, vamos supor que ele vendeu 700 aqui. Ó, ele já trocou o valor, tá? Então, ele já faz essa análise aqui, tá? Então, vamos fazer para Maria de novo, para vocês conseguirem compreender a fórmula. Ó, igual, soma-se, tá? Abre parêntese, seleciona o intervalo dos nomes, que é o que vocês vão procurar, ponto e vírgula, abre aspas. Qual o valor agora que nós vamos procurar nesse intervalo? Maria. Maria, fecha aspas, ponto e vírgula, e ele vai somar o resultado de qual coluna? Da C. Fechou, parêntese, e deu Enter. Olha, ele já somou os 800. Tá? Vou replicar ele aqui só para alterar, em vez de ser Maria, vou colocar Antônio. Pronto, tá? Então, a nossa função soma-se, tá? Só para vocês, a gente fechar essa parte, analisa a primeira coluna, tá? A gente identifica quem vai ser o valor procurado e depois a coluna que os valores vão ser somados, que no nosso caso foi a C. Tranquilo? A próxima parte da nossa coluna é a média de vendas. A média de vendas ela vai funcionar igual a média de notas, tá? Vai somar a quantidade de vendas e dividir para ver mais ou menos a média de valor por venda, tá? Então, vamos criar aqui novamente. Eu vou já fazer só um Ctrl C aqui, para a gente não perder tanto tempo. Tá? Então, aqui é média por venda. Média por venda, e vou só apagar essa fórmula que não vai ser essa, né? Então, na média por venda, qual é a nossa fórmula? Tá? O que que vai mudar? Em vez de estar soma-se, ele vai estar média-se, tá? Então, aqui igual, média-se, abre parênteses, seleciona um intervalo, ponto e vírgula, o valor que nós vamos procurar lá, que é Carlos, fecha aspas, ponto e vírgula, e a coluna dos valores que ele vai fazer a média, fechou parêntese. Opa. Por isso eu não digitei nada errado aqui. Média-se, ponto e vírgula, tá certinho. A média-se deu não. Eu acho que é problema de junta. Deixa eu ver se eles... Você pôs acento da média? Então isso que eu ia ver agora. Pessoal, você vê um detalhe aqui na... Faltou o acento. O acento do média. Tá vendo? Esqueci um acento, a função não funcionou. Então, pronto. Tá? Uma forma bonitinha que o Rodney me ensinou de deixar é pegar, aqui onde, ao invés de Carlos, pôr a célula no nome do Carlos. Então toda vez que você trocar, ele já... Bacana, tá? Então, pessoal, aí agora funcionou, tá? Porque esqueci o acento. Tá vendo que um detalhezinho, tá? Então, média, eu vou só replicar ele aqui e vou trocar apenas os meus valores de dentro, ó. Maria e Antônio.
Então, nós calculamos, conseguimos calcular aqui a nossa média. Tá? Vou deixar ele só mais visualmente aqui, mais bonitinho. E a nossa última parte desta tabela, tá? É a comissão. O que é a comissão? O vendedor aqui, no caso, ele vai receber uma porcentagem por quanto que ele vende. Nesse nosso exemplo aqui, ó, ele diz o seguinte, se a comissão, o valor de venda dele, né, for maior que 1.000, ele vai receber 10%. Se for menor que 1.000, ele vai receber apenas 3%, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos criar a nossa, mais uma planilha, mais um quadradinho desse aqui. Tá, então, a nossa função, se ele diz que se o valor da célula dele aqui, ó, do total de vendas, for maior que 1.000, ponto e vírgula, o F5, tá? Que nós vamos calcular a porcentagem, vai ser multiplicado por 10, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco essa imagem aqui para vocês verem. Tá, ó, então, F5 vezes 10%, tá? F5 vezes 10%. Então, ponto e vírgula. Se não for, então, F5 vai ser multiplicado por 3%. Fechou, parêntese. Pronto, ou seja, a comissão dele aqui, ó, foi 25,50. Eu vou só replicar a minha fórmula, tá? F6 e só conferir F7. Tá? Só estou conferindo aqui se a coluna e a linha tá certinha, tá? Então, pronto. O meu controle de vendas diário está pronto, pessoal. Qualquer valor que eu alterar aqui, ele vai alterar em todas as tabelas, tá vendo? Ó, Carlos vendeu 600 aqui, ó. Tá vendo como deu certo? O total de vendas de Carlos foi 1.300, ou seja, foi acima de 1.000. Se ele recebe 10% de 1.300, é R$130, ou seja, a nossa fórmula está funcionando redondinha, tá bom? Então vai. Pessoal, alguma dúvida nessa parte? Antes da gente passar para a nossa última, penúltima, na verdade, ainda tem mais uma ali. Uhum. Não, tudo tranquilo, então vamos. Tá? Vamos para a aninhada agora, tá, pessoal? A função se aninhada. Qual é a ideia dela, ó? Tá? É a gente fazer uma verificação lógica dentro de outra verificação lógica. Nesse nosso exemplo, se for verdadeiro, ele vai retornar logo reprovado. Se for falso, ele vai analisar ainda se está em recuperação ou se está aprovado, tá? Se for menor que 7, ele vai apresentar a recuperação. Se for maior que 7, aprovado. Mas lembrando que esse menor que 7 é limitado pelo menor que 5 que a gente já definiu aqui na frente. Ou seja, se o valor da média for 5, ele já vai gerar reprovado. Tá? Se for menor que 7, maior que 7 até 5, recuperação ou aprovado. Vamos fazer na prática para vocês conseguirem compreender melhor. Vamos pegar o exemplo que eu já tinha feito aqui, né? E vamos reformular essa nossa situação, tá? Vou botar aqui situação 2. Situação 2, tá? Só para a gente se localizar. Vou botar outra corzinha aqui.
tá? Então, na Si alinhada, vamos fazer a primeira verificação de reprovado, ou seja, menor que 5, tá? Então, igual, se, abre parênteses, se a nossa média for menor que 5, ponto e vírgula, tá? Tá vendo que aqui nós vamos abrir um novo chamado, uma nova Si, tá? Depois do reprovado, nós vamos abrir uma nova Si. Tá? Então, se ele for menor que 5, reprovado. Se ele for maior que 5, ele vai fazer uma nova análise, tá? Que é verificar se a nossa J7, tá? Verificar se a nossa J7, no caso, é menor que 7. É menor que 7, ponto e vírgula. Ele vai retornar recuperação. Então, se ele não for menor, ele vai retornar aprovado. Fecha. Ó, um detalhe que acontece muito também quando vocês estão fazendo, pessoal. Esse parêntese que eu coloquei aqui, tá? Ele é fechamento desse parêntese, mas tem um outro parêntese que nós abrimos aqui. Então, nós temos que colocar 2 parênteses no final, tá? Ó, não esqueçam disso, é um erro muito comum. Se eu esquecer ele sem esse parêntese, ó, ele não vai fazer a verificação direito, tá? Eu tenho que colocar... Deixa eu apagar aqui. Ele não está apagando, tá? Ele já está inserindo automaticamente. Vou fazer aqui a minha replicação. Ó, agora eu já consigo. O valor 6.8 recuperação, 6.0 recuperação. Vamos botar ele para reprovar aqui. Só para... Pronto. A média dele foi inferior a 5, então ele deu aqui reprovado, tá? Então, esse é o nosso Si aninhado, tá, pessoal? É só ter um pouquinho mais de cuidado na hora da execução aqui da fórmula, tá? Lembrar das aspas, ponto e vírgula e fechar parênteses. Professor, e os exercícios? Está no mesmo esquema? Tá? Aqui, ó, já lancei aqui. Então, nosso exercício 1 é esse que eu acabei de fazer com vocês, tá? Só que com mais valores aqui, tá? Então, a tabela vai ter que bater certinho aqui, bonitinho, tá? A gente já fez ela aqui. Mas qualquer dúvida, ainda tem aqui, ó, um videozinho explicando só a planilha, tá? Mas vocês pegaram agora, vai dar conta de fazer tranquilo. O exercício 2 é com a função Si aninhado, tá? Aprovado, reprovado, aprovado e recuperação, tá? Vocês vão replicar essa tabela aqui também, tá? Bem simples. E o último exercício, que é o mais teórico, tá? Vocês vão jogar a fórmula e dizer o que ele vai retornar, tá? 2 questõezinhas também, bem mamãozinho com açúcar. Pessoal, alguma dúvida? Tá? Eu vou parar aqui a gravação.